A gente vai falar um pouquinho aqui sobre a sacrococcígea. Então é uma parte bastante interessante aqui, ó. O pessoal acaba ignorando ela, mas você vê que o reforço ligamentar dela é bem maior do que as outras partes da coluna, tá? Então a gente tem um reforço muito maior nessa região sacrococcígea. Isso aqui é importante porque é o seguinte aqui, ó. O que você tem que entender sobre essa parte lombosacral baixa aqui? Primeiro, entre o sacro e o osso do quadril, né, a parte ilíaca do osso do quadril, a gente vai ter a articulação sacroilíaca. Então aqui eu tenho a sacroilíaca direita e a sacroilíaca esquerda. Então esse aqui é um ponto de união do esqueleto axial, que aqui é representado pelo sacro, com o esqueleto apendicular, ou seja, com o membro inferior. Então, para quem ainda acha que a pelve ela pertence ao esqueleto axial, você está enganado. Isso aqui pertence ao membro inferior, tá bom? Então o elemento de conexão é a sacroilíaca. Então o nome disso aqui, ó, é cintura pélvica, o símbolo do membro inferior. Então a cintura pélvica verdadeira é isso, ó. Então quando a gente vê isso aqui, a gente tem aqui, ó, entre as duas, ó, a gente tem uma faixa aí, uma cinta, tá? O nome cíngulo do membro inferior podia muito bem ser chamado de cíngulo pélvico. Cíngulo significa faixa, cinta, tá? Então é a mesma coisa que chamar de cintura pélvica. E quando vocês olham essa estrutura aqui, ó, essa estrutura aqui entre as duas sacroilíacas, ó, passando pelo pubis, esse buraco aí, ó, é chamado anel pélvico, tá? Anel pélvico é um nome técnico, tá? Não é um nome... a gente viu o nome ontem ali na rua e vai chamar de anel pélvico. Não. O nome técnico desse vão aqui, ó, tá? Que é um vão de passagem importante para vias urinárias, vias intestinais, vias sexuais. Essa parte aqui é o anel pélvico, tá bom? Que ele é mais largo nas mulheres, mais estreito nos homens, tá bom? Então isso aqui, ó, é a representação do anel pélvico masculino. E aqui, se eu colocar o feminino, você vê que ele é mais largo. Deixa eu tirar as estruturas aqui para deixar sem nada aqui, ó. Só para você comparar. Olha, ó, feminino, masculino, ó. Então, o masculino é mais estreito e o feminino é mais largo. Então, basicamente, essa região pélvica aqui tem várias diferenças entre homens e mulheres, tá bom? E o importante aqui é a gente entender que a gente tem um problema ortopédico importante aqui. É um dos maiores problemas ortopédicos que o pessoal tem na coluna, que é a lesão da sacroilíaca, né? Ou dor sacroilíaca. Porque assim, essa região lombosacral aqui, sacroilíaca, é fonte de dores, de lesões, de patologias, de vários tipos de alterações estruturais aí. Mas basicamente essa sacroilíaca aqui é mais importante que as outras, principalmente pelo fato dela estar equilibrada nos dois lados aqui, ó. Eu tenho uma sacroilíaca direita e uma sacroilíaca esquerda. Então aí eu tenho uma articulação plana, que ela é classificada como diartrodial. Então ela é uma plana sustentada dos dois lados. Então qualquer desequilíbrio ou alteração postural se reflete na sacroilíaca. Então é importante que você entenda como ocorre a sobrecarga ligamentar nessa articulação sacroilíaca e como o sacro fica sustentado aqui no osso ilíaco, tá? Então você vai ver como que os ligamentos da coluna lombar e os ligamentos sacroilíacos fazem a sustentação dessa região sacral aqui, ou seja, o sacro ele fica bem estabilizado, mesmo que a pessoa seja muito obesa e gere muita sobrecarga nas sacroilíacas, ela fica muito bem sustentada através de ligamentos e também de músculos presentes nessa região. E a gente vai falar também hoje sobre o cóccix, tá? Que hoje a gente vai falar sobre sacrococcígea, né? Essa região sacrococcígea. E para o pessoal que acha que o cóccix não serve para nada, músculos do assoalho pélvico e períneo. Então, nessa seção 24 sobre assoalho pélvico e períneo, a gente tem todos os músculos dessa região e vocês vão perceber que os músculos do assoalho pélvico e alguns músculos do períneo, eles ficam sustentados pelo cóccix. Então, o cóccix, eu já vi gente falando, nossa, ele só serve para fraturar e dar problema. Não, não é bem assim, tá? Ele serve para sustentação de músculos do assoalho pélvico e do períneo. Por isso que ele é pontudo, tá? Vocês vão entender o porquê cóccix é pontudo, tá bom? Então ele é o final da coluna vertebral aí, e ele é um resquício do que já foi nosso rabo aí, acreditem, tá? Porque
Quando o homem começou a ficar na posição bípede, o assoalho pélvico ele tem outras características de quando a gente andava na posição quadrúpede, tá? Então, animais quadrúpedes têm uma característica diferente do cóccix em relação aos seres humanos. Então, é importante a gente conversar sobre o rabo. Bom, então o rabo é uma parte muito importante aqui, ó. E ela é representada pelo cóccix aqui pra gente. Tá bom? Então vamos seguir o mesmo padrão que a gente seguiu nas outras e ver os ligamentos responsáveis pela estabilidade desse segmento sacroilíaco, lombosacro e sacrococcígeo, tá? Então vamos ver todos os elementos que dão estabilidade para esses segmentos aí. Então uma das primeiras coisas que a gente tem que lembrar é esse aqui, ó. O ligamento longitudinal anterior é um ligamento que a gente já viu em coluna lombar, em coluna torácica e em coluna cervical. Então vocês viram que o ligamento longitudinal anterior, ó, ele se estende desde a base do crânio, tá? É o maior ligamento do seu corpo, tá? Então é um ligamento muito longo. Então, evidentemente, ele foi feito para dar estabilidade anterior aos corpos vertebrais. Aqui na região sacral, no sacro propriamente dito, ele não tem muita função, mas ele estabiliza essa região entre L5 e S1 aqui, tá? Onde eu tenho o nosso último disco aqui, o disco L5, S1. Então ele vai dar estabilidade a esse último segmento aqui. E ele vai dar estabilidade também ao segmento sacrococcígeo. Então aqui é importante também a gente falar sobre o ligamento longitudinal anterior na porção terminal da coluna lombar aqui. Porque existe um problema que a gente pode observar em qualquer parte da coluna, tá? Então isso pode acontecer na cervical, na torácica é mais difícil, e na lombar em qualquer parte, que é a chamada espondilolistese. Espondilolistese é quando a gente tem um escorregamento anterior de uma vértebra. Então quando uma vértebra se desloca anteriormente, por algum motivo, geralmente alterações ligamentares ou alterações discais geram esse tipo de problema, a gente pode ter um escorregamento dos discos. Evidentemente, como na parte lombar baixa aqui, a curvatura é maior, a gente tem maior tendência de escorregamento das vértebras lombares nesse ponto aqui, porque há maior sobrecarga sobre os ligamentos nessa parte aqui, beleza? Por quê? Por causa do excesso de curvatura, e às vezes esse excesso de curvatura vence a gravidade, tá? E aí eu tenho escorregamento de uma vértebra. Quando eu tenho escorregamento de uma vértebra, a gente chama isso de espondilolistese. Geralmente ele ocorre aqui em L4 ou em L5, tá? Ou seja, L5 pode se projetar para frente ou L4 pode se projetar para frente. Pode haver nas outras partes ou na coluna cervical? Pode, tá? Alterações ligamentares geram também sobrecargas nessas outras partes. Só que as regiões mais comuns do corpo, para a gente ter listese, né? Porque espondilo é vértebra, listese significa escorregamento. Então aqui quando a gente tem o escorregamento das vértebras, que geralmente ou é L4 ou é L5, a gente tem a famosa espondilolistese, que gera dor, pode gerar compressão sobre a cauda equina aqui atrás, então pode gerar alguns problemas graves, dependendo do tipo de listese. Só para vocês terem uma ideia, a espondilolistese é caracterizada em 4 graus, tá bom? Então, quando eu tenho escorregamento de 25% do corpo vertebral, eu tenho a listese grau 1. Quando metade da vértebra escorrega para frente, ou seja, 50% do corpo vertebral vai para frente, grau 2. Quando eu tenho 75% do disco do corpo escorregando, grau 3, e quando eu tenho luxação completa do corpo, eu tenho grau 4, tá? Então a espondilolistese ela é caracterizada em 4 graus. 25% grau 1, 50% de escorregamento grau 2, 75% de escorregamento grau 3 e luxação do corpo é espondilolistese grau 4, tá bom? Então é dessa forma que a gente verifica isso. Então, esse ligamento longitudinal anterior nessa porção terminal da lombar aqui, evidentemente ele está sustentando aí a parte mais inferior da coluna lombar, tá bom? Então está evitando que essa luxação ocorra. Então, evidentemente, quando a pessoa tem algum grau de listese, existe sobrecarga sobre o ligamento longitudinal anterior, tá bom? Então, o ligamento longitudinal anterior é aquele que percorre toda a coluna vertebral na sua porção anterior. O ligamento longitudinal posterior, ele termina em L5, tá? Então, se eu deixar todo mundo transparente, ó, você vai ver que o ligamento longitudinal posterior, ele termina ali, ó, ele não vai seguir o sacro, ó, tá? Então, ele não vai entrar ali no canal sacral, tá? No canal onde eu tenho a passagem de nervos ali no sacro. Então, basicamente, eu tenho o término do ligamento longitudinal posterior na vértebra L5, tá bom? Então, mais precisamente no disco L5-S1, tá bom? É onde eu tenho o término do ligamento longitudinal posterior.
Aqui no caso, o ligamento longitudinal posterior, ele também ajuda na estabilidade desse segmento, principalmente quando a gente tem hérnias de disco posteriores aqui que podem comprimir a caldequina nesse ponto, tá bom? Então eu tenho o término do ligamento longitudinal posterior nesse ponto. A partir daqui, a gente vai ter outros ligamentos, tá? E é importante que vocês vejam, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou separar alguns aqui, ó. O ligamento longitudinal posterior, ele termina na região lombar. Os ligamentos intertransversários terminam na lombar, porque aqui na região sacral a gente já não tem mais processos transversos, tá bom? Então ele vai terminar aqui no sacro, tá bom? Então é o último elo de estabilidade entre os processos transversos se dá aqui embaixo. Então esse ligamento não é contínuo lá para baixo, ó. Ele não desce, ele vai terminar aqui no sacro, tá bom? Só que o ligamento supraespinhoso aqui, ó, que é aquele ligamento entre os processos espinhosos, ele vai até o cóccix aqui, ó. E aí ele vai estabilizar o cóccix também entre o sacro e o cóccix. Então é importante que a gente tenha essa estabilidade posterior para ele, porque vocês vão perceber, eu não vou tirá-lo daqui, que eu vou tirar outros ligamentos, mas eu não vou tirar esse porque vocês vão ver que depois o cóccix, ele vai ficar aqui, ó, estabilizado anteriormente pelo esfíncter anal externo. Vocês vão ver que o esfíncter anal externo, ele é contínuo e fica ancorado aqui no cóccix, tá bom? Então é importante que você entenda que o cóccix é um importante elemento de união de estruturas do assoalho pélvico e do períneo, tá bom? Então tá aqui o ligamento supraespinhoso que ele desce até o cóccix. Vocês vão ver uma coisa bem interessante, assim, vocês vão ver que o esfíncter anal externo, ele é uma continuidade desse ligamento supraespinhoso aqui no assoalho pélvico. É muito interessante como que ele funciona. Às vezes você só tem uma visão superficial do que é o esfíncter anal externo, mas ele é muito mais do que um esfíncter, tá? Você vai ver que ele tem uma função importante aí, ele é basicamente contínuo com o ligamento supraespinhoso, tá bom? Então você vê aqui, ó, que o ligamento longitudinal anterior e o ligamento supraespinhoso, basicamente eles se encontram lá no cóccix. Então isso aqui é importante para você entender, é o seguinte, ó. Quando você olha uma peça anatômica ou uma coluna vertebral lá na faculdade, que ela tem só as vértebras, você tem que olhar além disso. Você tem que olhar o seguinte: eu tenho um empilhamento de vértebras na coluna vertebral e essas vértebras ficam dentro de um saco, que é um saco ligamentar, tá? Então, esses ligamentos aqui, eles guardam as vértebras, tá? Eles guardam a coluna dentro de um saco. Isso confere estabilidade a todos os segmentos da coluna vertebral, inclusive o segmento lombosacral. Você vê que ele está estabilizado aqui também por ligamentos da coluna, que eles percorrem a coluna. Anteriormente eu tenho o ligamento longitudinal anterior e posteriormente eu tenho o ligamento supraespinhoso ou interespinhoso, tá bom? Ligamento amarelo e ligamento longitudinal posterior, eles não percorrem essa porção. Então eu vou separar aqui o ligamento amarelo para você ver. E a gente vai tirá-lo daqui também, porque ele não vai servir pra gente, ó. Tá aqui o ligamento amarelo, vou deixar todo mundo transparente. E aí você vai perceber que o ligamento amarelo termina também aí na transição lombosacral aqui, ó. Beleza? Então ele termina aqui. Então ele não vai participar dessa região sacrococcígea, tá bom? Vamos mostrar aí. Eu vou tirar o ligamento amarelo aí também, tá? Então, todo mundo que a gente não precisar aqui, a gente vai tirar. Agora a gente vai ver todos os elementos de conexão entre o sacro, o ilho e a coluna lombar. Então aqui, ó, o primeiro ligamento que a gente vai ver dando estabilidade, vamos ver primeiro a parte anterior aqui, e aí depois a gente vê os ligamentos na parte posterior aqui. Então o primeiro ligamento que a gente vê aí, ó, é um ligamento que a gente tem que pega as vértebras L4 e L5 aqui, ó. Então eu tenho as vértebras L4 e L5 aqui, ó, com digitações. Então daqui você consegue perceber por que os processos transversos das vértebras lombares, eles são muito maiores do que outros processos transversos. Porque eles são pontos de ancoragem importante, principalmente de músculos dessa região lombar baixa, como os músculos transversos espinais. E esse ligamento que a gente tem aqui, ó, que é o ligamento iliolombar, tá? O ligamento iliolombar, ele, como o próprio nome já diz, ó, ele é um ligamento que ele une o ilho, que é essa parte superior aqui do osso pélvico, as últimas vértebras lombares. Então esse aí é o chamado ligamento iliolombar. Ele dá estabilidade a essa coluna lombar baixa aqui. Então, além do ligamento longitudinal anterior evitar o escorregamento dessas vértebras, a gente ainda tem um reforço dessas últimas vértebras, que elas têm uma curvatura maior em relação às outras, ó.
Então você vê que essa curvatura de L4 e L5 e o sacro, ó, entre L4 e L5 e o sacro, essa curvatura é maior do que de outras partes da coluna lombar aqui. Então ele vai ter um reforço do ligamento iliolombar. Tá? Então esse ligamento iliolombar ele é importantíssimo para evitar a luxação desse segmento lombar baixo em relação ao sacro, tá bom? Então o primeiro ligamento que a gente vê aqui na parte anterior é chamado ligamento iliolombar, tá bom? Então, como o próprio nome diz, ele une o ilho às vértebras lombares L4 e L5 através dos seus processos transversos. E aqui eu tenho um ligamento muito importante, tá? Que talvez seja... Às vezes eu vejo o pessoal estudando essa porção sacroiliaca e o pessoal acha que o único ligamento estabilizador da sacroiliaca seria esse ligamento sacroiliaco anterior aqui, ó. Esse aqui é o sacroiliaco anterior, tá bom? Então, o ligamento sacroiliaco anterior. Então, evidentemente, ele é um ligamento, tá? Que une o sacro ao ilho nessa parte, por isso que ele chama-se sacroiliaco, e ele corresponde à parte anterior da cápsula dessa articulação sacroiliaca aqui, tá? Então, é um reforço capsular importante para a articulação sacroiliaca na sua parte anterior, tá? Porque aqui a região sacroiliaca, ela sofre com desnivelamentos, tá? Principalmente em alterações posturais, quando a pessoa tem um membro menor que o outro. Então isso gera sobrecargas nas sacroiliacas, tá bom? Então é importante que você faça a mensuração do nivelamento da articulação sacroiliaca quando a pessoa tem uma dor nesse segmento, tá? Ou mesmo quando a pessoa sofre de escoliose e outras alterações posturais, aí, como uma retificação lombar ou hiperlordoses mesmo, tá bom? Então nesse segmento anterior aqui, é importante que você conheça o ligamento iliolombar e o ligamento sacroiliaco anterior. Tá bom? Então são esses ligamentos principais aqui, ó, que estão unindo a coluna lombar ao ilho e aqui estão unindo o sacro ao ilho. Então aqui o ligamento sacroiliaco anterior e o ligamento iliolombar. Quando a gente olha aqui na região posterior, ó, a gente vê outras estruturas. Esse ligamento aqui eu vou falar para vocês aqui quando a gente estiver falando nesse conjunto ligamentar aqui. Agora, olha essa trama aqui, ó. É muito legal isso aqui, ó. Então, eu acho interessante, assim, quando o aluno está estudando o segmento sacroiliaco, geralmente ele se atém somente ao ligamento sacroiliaco anterior. Só que a estabilidade do sacro depende do ligamento sacroiliaco anterior, desse outro ligamento aqui, ó, é o sacro espinhoso, tá bom? Então, esse ligamento aqui é importante também, tá? Depois a gente vai falar sobre ele, porque ele dá estabilidade embaixo. Então, enquanto mais lugares um osso está preso, mais estável ele está. Tá bom? Então ele está preso aqui acima e abaixo, tá bom? E ele está preso aqui na região posterior também. E aí vocês vão observar aqui, ó, um ligamento aqui. Olha esse ligamento aqui, ó. Olha a conformação dele aqui, ó. Tá? Ele é basicamente a continuidade do ligamento sacroiliaco anterior, tá? Então aqui tem o sacroiliaco anterior e aqui vocês têm o ligamento sacroiliaco posterior. Esse ligamento sacroiliaco posterior, ele tem duas bandas, tá? Essa banda superior e essa banda inferior aqui, ó, tá bom? Então, basicamente, o ligamento sacroiliaco posterior, ele é bem maior do que o ligamento sacroiliaco anterior. Bom, então olha aqui, ó. Isso tudo aqui corresponde ao ligamento sacroiliaco posterior. Então, vocês percebem que o sacro fica muito mais estabilizado no seu sentido posterior do que no seu sentido anterior, tá bom? Então tá aqui, ligamento sacroiliaco posterior na sua banda superior aqui, ó. Então tá aqui a parte superior dele e aqui a parte inferior do ligamento sacroiliaco posterior. Então aqui vocês têm os ligamentos sacroiliacos, ó, o sacroiliaco posterior e aqui o ligamento sacroiliaco anterior. Então o sacro e o ilho ficam firmemente unidos através dos ligamentos sacroiliacos anterior e posterior, beleza? Então esses são os ligamentos sacroiliacos. Então olha só, para você lembrar de forma didática, como que eu tenho aqui a fixação do sacro, coluna lombar, etc. Ligamento iliolombar, conectando o ilho à coluna lombar baixa. Ligamentos sacroiliacos, anterior e posterior, unindo o ilho e o sacro, beleza? Então a união sacroiliaca se dá na região na região anterior e na região posterior. Por isso que a gente divide esses ligamentos em sacroiliaco anterior e em sacroiliaco posterior, sendo que o sacroiliaco posterior ele é muito mais reforçado, tá bom? Vocês percebem que a conformação do ligamento sacroiliaco, principalmente o superior aqui, ó,
na parte posterior, ele é muito parecido com a conformação dos músculos transverso-espinais nessa região. Por quê? Porque quando a gente tem essa conformação aqui ligamentar, ó, formando um triângulo, ó, tá? Então essa conformação triangular que a gente tem, eu vou fazer aqui só para vocês perceberem como que é. Ó. Então essa conformação triangular de todas as bandas dele aqui, ó, confere maior resistência para dar estabilidade a esse segmento. Então você olhando assim parece que a sacroiliaca fica costurada através desses ligamentos. Então isso dá ampla estabilidade para esse segmento sacroiliaco. Então não acha que é fácil você ter uma disfunção sacroiliaca, tá? Porque o reforço é muito grande. Então são anos gerando sobrecarga sobre esses ligamentos sacroiliacos e sobre a musculatura lombar baixa, até você ter uma alteração que seja visível ou que ela gere uma dor de fato, tá bom? Então é importante que você entenda como funciona essa costura dos ligamentos sacroiliacos. Esse ligamento sacroiliaco inferior aqui, ó, tá? O posterior inferior aqui, ó, vou deixar todo mundo transparente, ó. Você vai perceber que ele vai dar estabilidade também até a região inferior aqui, ó. Então ele vai fazer um outro triângulo aqui, ó, tá? Então aqui eu tenho um outro triângulozinho aqui, ó, tá? Que é um triângulo que se forma aqui, ó, entre a espinha ilíaca posterior inferior, o sacro e aqui a região isquiática, tá bom? Então é importante que a gente se atente a esses pontos e você perceba que a maior parte desses ligamentos que a gente tem aqui nessa região pelve mesmo, ele sempre tem um formato triangular, tá bom? Que nem vocês veem aqui, ó, um ligamento muito famoso aqui, ó, a cápsula da articulação coxofemoral aqui, ó. Quando vocês veem aqui, ó, eles formam triângulos aqui, ó. A cápsula da articulação coxofemoral na sua porção anterior, ela tem o formato de Z aqui. Tem uma dúvida de alguém aí do Anatomy Flix essa semana aí, tá bom? Esse formato de Z vai formar aqui dois triângulos, ó. E aí esses triângulos formados conferem mais resistência na articulação coxofemoral nessa parte anterior, tá bom? Justamente pela sua conformação em triângulo. Então tudo que a gente tem aí que tem esse formato triangular é para conferir mais resistência, mais estabilidade. Então aí você não pode esquecer, para a gente dar andamento aqui na aula, que a estabilidade desse segmento superior aí é dada pelo ligamento iliolombar, pelo ligamento sacroiliaco anterior e pelo ligamento sacroiliaco posterior, que tem uma banda superior e uma banda inferior. Então essa parte superior aqui, ó, da articulação sacroiliaca fica estabilizada aí por esses ligamentos que você viu aí, ó. Então a lombar baixa e a sacroiliaca ficam estabilizadas através desses ligamentos. E aí a gente vai ver aqui a presença de outros ligamentos também nessa região. Então você já tem que lembrar os nomes: iliolombar, sacroiliaco anterior e sacroiliaco posterior, tá bom? Aí a estabilidade inferior aqui, ó, do sacro e do cóccix vai ser determinada aqui por outros ligamentos. Aqui vocês têm o ligamento sacrotuberoso, tá bom? Então, esse aqui é o ligamento sacrotuberoso ou sacrotuberal. E aqui vocês têm um outro ligamento, ó, que ele vai se estender ali, ó, que é o ligamento sacroespinhoso, ó. Aqui eu tenho o ligamento sacroespinhoso. É assim, sacrotuberal por quê? Porque ele une o sacro à tuberosidade isquiática aqui, ó. Então o sacro fica estabilizado inferiormente pelo ligamento sacrotuberoso ou sacrotuberal, tá? Então esse nome sacrotuberal ou sacrotuberoso significa que o sacro está estabilizado inferiormente aqui através de um ligamento que vai até a tuberosidade isquiática. Esse outro aqui, ó, é chamado ligamento sacroespinhoso ou sacroespinal. Ele também estabiliza essa porção inferior aqui do sacro, tá bom? Então ele segura a parte inferior do sacro, só que esse ligamento aqui ele vai até a espinha isquiática aqui, ó. Isso aqui é a espinha isquiática. E essa espinha isquiática ela é formada através dos músculos rotadores que se originam nesse ponto aqui, e ele também tem essa tração aqui do ligamento sacroespinhoso, tá bom? Então tem outros dois ligamentos nessa porção inferior aqui dando estabilidade ao sacro, ó. Opa! Que são o ligamento sacrotuberoso e o ligamento sacroespinhal, beleza? Então o sacro, basicamente esse nome sacro está em todos os ligamentos aí, tá? O único ligamento dessa região que não está aderido ao sacro é o ligamento iliolombar, tá bom? Então se vocês perceberem aqui, ó, então entre a lombar e o ilho eu tenho o ligamento iliolombar. Agora todos os outros ligamentos que a gente vai ter aqui tem sacro na frente, tá bom? Então olha aqui, ó. Ligamento sacroilíaco anterior, tem sacro no nome. Ligamento sacroilíaco posterior, tem sacro no nome também.
ligamento sacrotuberal ou sacrotuberoso, que une o sacro à tuberosidade isquiática, e aqui o ligamento sacroespinal ou sacroespinhoso, que une o sacro e o cóccix à espinha isquiática. Então vocês podem perceber que esses nomes de ligamentos, eles sempre têm relação com os ossos relacionados. Sacroilíaco, ilio-lombar, sacroilíaco, sacrotuberoso ou sacrotuberal, sacroespinhoso ou sacroespinal. Beleza? Então esses são os ligamentos que dão estabilidade ao segmento lombosacral e ao segmento sacrococcígeo. Esses são todos os ligamentos presentes nessa região. Geralmente o problema que se dá aqui é mesmo a disfunção sacroilíaca, tá? A disfunção sacroilíaca é o principal problema que a gente tem nessa região aqui. Diástase púbica é uma coisa que a gente observa basicamente em grávidas. Problemas coxofemorais a gente vai falar quando abordar essa articulação em específico. E as listeses, né, que a gente tem nessa região também por alterações nesses ligamentos aqui. Vocês podem perceber que mesmo o ligamento sacroilíaco anterior, mesmo ele tendo o nome ligamento sacroilíaco, uma parte dele é originada no corpo da quinta vértebra aqui, ó. Tá bom? Então, eles têm relação. Então, apesar dos nomes, a gente tem relações importantes desses ligamentos com o segmento lombar, coccígeo e com o anel pélvico aqui também. Então, vou deixar só os ligamentos aqui destacados, ó. Aí daqui a pouco a gente tira tudo para deixar bem limpinha essa região. E aí vocês verem que a gente estudou todos os ligamentos presentes nessa região aqui. Tá bom? Olha o reforço que é dado aqui, ó. Vocês veem que o reforço sempre vai ter o formato. Formato triangular sempre dá mais resistência, ó, às estruturas aí. Tá bom? Então tudo que a gente observa aqui tem esse formato triangular. Tá bom? Então, formato triangular é o melhor formato que a gente tem para dar mais estabilidade para algum segmento. Falou? Vou retirar de um lado os ligamentos aqui. E aí eu vou mostrar para vocês hoje a importância do cóccix na vida da pessoa. Que eu já vi gente falar, gente que eu digo profissional, tá? Que o cóccix só serve para fraturar. Vamos por partes. Ligamento ilio-lombar, tira. Ligamento sacroilíaco anterior, tira. Ligamento sacroilíaco posterior, sua parte superior aqui, ó. Ligamento sacroilíaco posterior, sua parte inferior. Ligamento sacrotuberal ou sacrotuberoso. E aqui o ligamento sacroespinhoso. Tirando a turma toda, vocês percebem aqui, ó, que a gente já não vai ter mais nenhum ligamento nessa região. Aqui, se eu tirar o ligamento longitudinal anterior, vocês vão ver que não tem mais nenhum elemento ligamentar nessa região. E aqui o ligamento supraespinhoso eu não vou tirar, porque eu vou colocar aqui os músculos do assoalho pélvico para você ver como que eles se relacionam aqui com o cóccix. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar músculos aqui agora. Geralmente, quando você olha a pelve no sentido posterior aqui, isso a gente já falou em outras aulas, esse aqui é o músculo piriforme, ó. Tá, como eu sei que esse aqui é o piriforme? O piriforme se estende da parte anterior do sacro até a parte superior do trocânter maior. É um rotador externo e um abdutor de quadril. Então, ele é um músculo que participa de alguns movimentos aí. Ele tem uma relação direta com o nervo ciático aqui, ó. Então, o nervo ciático emerge aqui, ó, nesse forame abaixo do piriforme e acima do gêmeo superior aqui, ó. Onde eu tenho outros nervos também aqui, ó. Então aqui vocês veem, ó, o nervo ciático, que é o mais grossão, que está emergindo aqui pelo piriforme. Aqui eu tenho o nervo glúteo, esse aqui é o glúteo inferior. Eu ia falar superior, esse aqui é o nervo glúteo inferior. Para o pessoal que pergunta, né, por que um é glúteo inferior e o outro é superior? O inferior sai por baixo do piriforme e o superior aqui, ó, sai por cima do piriforme. Por isso que aqui eu tenho o nervo glúteo superior aqui, ó, que vai inervar os abdutores, e o nervo glúteo inferior que vai inervar o glúteo máximo, tá bom? Aqui o nervo pudendo e aqui o nervo cutâneo femoral aqui, ó. Então são os nervos que emergem aqui através do piriforme, tá bom? Então você vê que através do piriforme emergem vários nervos. Você está acostumado a ver o piriforme na vista posterior aqui, ó. Agora, se a gente vem em outra perspectiva aqui, ó, olha aqui o músculo piriforme emergindo aqui, ó, através do sacro, ó. Ele emerge na parte anterior do sacro, tá? Então, esse músculo que vocês estão vendo aqui por dentro, atravessando lá para o trocânter maior, aqui na parte anterior aqui vocês estão vendo o piriforme, ó. Esse aqui é o músculo piriforme, tá bom?
Não é um músculo do assoalho pélvico, tá? Mas eu estou mostrando ele aqui pelo anel pélvico para você não confundir, tá? Porque às vezes o pessoal confunde o músculo piriforme com esse músculo aqui, ó, que é o músculo isquiococcígeo, tá? Esse aqui sim é um músculo do assoalho pélvico, não confunde. Então aqui a gente tem o piriforme e vai tirar o piriforme aqui, beleza? E aí eu quero que vocês percebam aqui a relação, ó, do cóccix com músculos do assoalho pélvico. Tá, então aqui a gente tem o músculo levantador do ânus, tá? Que é tudo isso aqui, ó, todo esse grupo muscular. Eu sugiro que vocês vejam as aulas de assoalho pélvico. Isso aqui, ó, que vocês estão vendo, esse grupo muscular aqui, ó, ele chama-se músculo levantador do ânus, tá? Então esse músculo levantador do ânus aqui, a gente já viu, ele abrange o músculo puborretal, que é esse aqui, ó. Então ele tem dois feixes aqui, esse é o músculo puborretal, tá? Esse aqui que é o músculo pubococcígeo. E esse aqui que é o músculo iliococcígeo. Então, o puborretal, o iliococcígeo, pubococcígeo, eles são um grupo muscular que formam o que é chamado músculo levantador do ânus, tá bom? E aí eu tenho esse outro aqui, ó, que é o músculo isquiococcígeo. Também é um músculo do assoalho pélvico. Então, tudo isso aqui é o assoalho pélvico, ó. Levantador do ânus e o isquiococcígeo aqui. Perceba que eles têm relação com o cóccix. Então o cóccix, o principal ponto de ancoragem dos músculos do assoalho pélvico. Então, exceto o puborretal aqui, ó, que ele se estende do pubis até o reto, ó. Então eu vou tirá-lo daqui, ó. Esse aqui é puborretal porque vai do pubis na verdade, ao esfíncter anal ali, ó. Tá bom? Esse aqui, ó, que é o pubococcígeo. Ele se estende do pubis até o cóccix. Então o cóccix é ponto de ancoragem do levantador do ânus aí. E aqui eu tenho o músculo iliococcígeo. Tá? Então esse aqui é o iliococcígeo. Verifica que o iliococcígeo também se insere aqui na porção inferior do cóccix. Então o cóccix ele fica bem estabilizado também pelos ligamentos presentes aí nessa região. E também pelos músculos do assoalho pélvico. Então os músculos do assoalho pélvico dão estabilidade ao cóccix. E aqui eu quero que vocês vejam essa faixa aqui, ó. Sabe o que é isso aqui, ó? Quando vocês olham aqui, ó, a pessoa acha que o esfíncter anal externo, né, é só o círculo aqui, né? Mas na verdade o esfíncter anal externo, ele vai se unir ao cóccix aqui, ó, através do ligamento anococcígeo. E esse ligamento anococcígeo, ele se liga ao ligamento supraespinhoso aqui, ó, tá? Então a gente tem aí uma coisa só, tá bom? Então vocês percebem aqui, ó, a gente tem aquele ligamento supraespinhoso que pega toda a coluna vertebral, desce aqui pelo cóccix. Tá vendo o conceito? Quando falam de conceitos de cadeias musculares, olha que importante isso aqui, ó. Aí ele não termina aqui, ele tem uma continuidade, que é o músculo esfíncter anal externo aqui, ó. Então, o ponto de ancoragem do esfíncter anal externo é o ligamento anococcígeo, e esse ligamento anococcígeo aqui, ó, ele fica ligado ao cóccix e ao ligamento supraespinhoso aqui, ó. Beleza? Então, olha a relação que eu tenho aqui, ó. Tá? Então, é muito importante que você entenda que é tudo uma coisa só aí, tá bom? Então, aí a gente tem esse elemento de ancoragem aqui também, ó, que é o esfíncter anal externo. Por isso que eu mantive aqui o ligamento supraespinhoso, tá bom? Então, se a gente tirar agora o esfíncter anal externo aqui, ó, aí a gente não tem mais conexão. Esse aqui é o ligamento anococcígeo, tá? Que é o ligamento que une o esfíncter anal externo ao cóccix. E aí suas bandas vão se unir ao ligamento supraespinhoso posteriormente e ao ligamento longitudinal anterior anteriormente. Então o ligamento longitudinal anterior também se liga a esse ligamento anococcígeo aqui. Então vocês percebem aí que o cóccix ele é importante na estabilidade do assoalho pélvico. Então, hoje em dia, na fisioterapia, está sendo muito difundida aí a questão da fisioterapia uroginecológica, né? Então, quando se fala de terapia uroginecológica, você tem que entender essas relações aqui, ó, do ligamento supraespinhoso, do ligamento anococcígeo e aqui do ligamento longitudinal anterior. Quer ver? Deixa eu colocar o ligamento longitudinal anterior, ó. O ligamento longitudinal anterior. Isso é muito importante, tá? Principalmente nessas condições de frouxidão do assoalho pélvico, de fraqueza dessa região, você tem que lembrar dessa conexão aqui, ó. Por isso que aquele exercício que a pessoa faz de contração do esfíncter é tão importante para o fortalecimento do assoalho pélvico, tá? Pela sua relação com o cóccix, o ligamento supraespinhoso posteriormente. Então olha aqui, ó, esfíncter anal externo,
ligado ao ligamento anococcígeo, e esse ligamento anococcígeo se comunica aqui posteriormente com o ligamento supraespinhoso e anteriormente aqui com o ligamento longitudinal anterior. Então é muito importante que você entenda essa relação ligamentar aqui da região do assoalho pélvico e do períneo. São ligamentos importantes para a estabilidade dessa região. Então, para a gente fechar essa aula aqui, ligamentos que dão estabilidade anterior ao segmento: ligamento longitudinal anterior, ligamento sacroilíaco anterior, ligamento iliolombar. Aí aqui tá, vamos tirar ele aqui então, para não confundir a gente aqui, ó. Ligamento supraespinhoso, ligamento sacroilíaco posterior, banda superior, ligamento sacroilíaco posterior, banda inferior, ligamento sacrotuberoso ou tuberal, e aqui o ligamento sacroespinhoso. Então, tirando eles aqui, ó, não sobrou ninguém na turma aqui, e a gente já viu todos os elementos de estabilização sacroilíaca, iliolombar e sacrococcígea. Então, esses são os elementos de estabilidade dessa região lombar baixa, sacrococcígea e sacroilíaca.